noite, boa tarde, bom dia. Não sei a que turno vocês estão assistindo esta nossa aula 8, dando sequência ao mini curso Reforma Tributária, onde eu comento artigo por artigo, que ao fim e ao cabo não está sendo um mini curso, na verdade, está sendo um curso propriamente, mas eu vou manter o nome ao qual eu inaugurei, estou continuando. Pessoal, vou montar aqui o volume. Deixa eu ver aqui, perfeito. Estamos indo para o artigo 156A deste nosso mini curso Reforma Tributária. E, sem mais delongas, vamos à leitura do artigo. Este artigo 156A, que é a seção 5A, agora, né, da nossa Constituição, que tem um novo sistema tributário nacional, ele inaugura o cerne da reforma tributária, que é o nascedor agora da competência compartilhada dos municípios, estados e Distrito Federal para instituir o que? O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, substituindo o ISS, substituindo o ICMS, tá? Tendo então o nosso IVA nacional, tá certo? Opa, voltando. Vamos lá. Seção 5A, do Imposto de Competência Compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios. Artigo 156A. Aqui eu já vou deixar de antemão dito que esta seção, este artigo, não tem correspondência alguma com a nossa Constituição Federal de 88, tá certo? Então, é tudo novinho aqui, não existe alteração, subtração ou propriamente adição, e sim são os dispositivos novos da nossa Constituição Federal, ok? 156A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios. Nós temos o caput, que eu acabei de ler com vocês, tá? São 13 parágrafos este artigo, então é um artigo bem extenso, porque tem muitos parágrafos, a maioria deles é subdividido em incisos e se torna longo, mas eu vou fazer a mesma didática que eu adotei e venho fazendo, que é ler sempre o dispositivo e tecer ali os comentários, considerações, trazendo críticas, contrapontos e também ali alguma referência normativa e também jurisprudência. Eu vou seguir o mesmo padrão. Então, posso até ficar um pouco cansada com a voz, porque é um artigo extenso. Eu vou lê-lo. Pode ser que eu dê algum spoilerzinho dos comentários que eu já deixei reservado nas próximas laudas, né, aqui do slide, ou vou tocar direto lendo e depois a gente comentar o passo a passo aqui deste artigo, que conforme eu disse, né, temos o caput e 13 parágrafos. Vamos ao parágrafo 1º. O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte: Inciso 1. Incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços. 2. Incidirá também sobre a importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou de serviços, realizada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito passivo habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. 3. Não incidirá sobre as exportações assegurados ao exportador a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem material e imaterial, inclusive direitos ou serviço, observado ou disposto no parágrafo 5º, inciso 3. 4.
terá legislação única, uniforme em todo o território nacional, ressalvado o disposto no inciso 5. Pausa aqui. Qual é essa legislação, gente? A nossa Lei Complementar 214, de 16 de janeiro de 2025, tá? A nossa recém-nascida Lei Complementar. A primeira a regulamentar a reforma tributária, a que tange, né, sobre o consumo. 5. Inciso 5 do parágrafo 1º. Cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica. A lei complementar, né, já ditou a alíquota genérica, digamos, padrão, né? E cabe ao quê? Aqueles spoilerzinhos que eu falei que ia dar. Vai caber a quê? Cada estado, cada credor instituir a sua alíquota própria específica por lei, tá certo? 6. A alíquota fixada pelo ente federativo na forma do inciso 5 será a mesma para todas as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Constituição. A priori, alíquota padrão. Aquele escolher vai ser a mesma para todas as operações com bens materiais ou imateriais, direitos ou serviços, ressalvada as exceções que a própria Constituição trouxer, tá? 7. Será cobrado pelo somatório das alíquotas do estado e do município de destino da operação. Aqui já estamos conhecendo o IBS e a regulamentação específica desse imposto é trazida pela Lei Complementar 214. Inciso 8 do parágrafo 1º do 156-A. Será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nesta Constituição. 9. Não integrará sua própria base de cálculo, nem a dos tributos previstos nos artigos 153.8, que foi o novo que a gente trouxe, né, o imposto seletivo, e 195.1b, 4 e 5, que fala das contribuições sociais, né? E da contribuição para o Programa de Integração Social, que é o PIS, de que trata o artigo 239. Gente, para quem já leu toda a reforma, né, a emenda constitucional, a gente tem ali, por exemplo, o primeiro artigo, que está tratando de todos os artigos que foram alterados, suprimidos ou adicionados. E também depois a gente vai ter nos próprios artigos da emenda constitucional a parte ali da DCT, que é a DCT, que é das disposições constitucionais transitórias, perdão, e também vai ter ali a parte do anexo, né? Que ali na parte do anexo vai estar falando o período pelo qual vai estar ainda vigindo, por exemplo, os nossos futuros defuntos, que eu chamo, né, que é o ISS e o ICMS, e também quando eles vão deixar de existir. Da mesma forma, também tem um anexo que fala da CBS, que nós não chegamos ainda lá, né? Quando vai estar vigindo ainda, qual o período de sua vigência e depois quando vai deixar de existir, ok? Que daí a CBS é que vai estar substituindo, né, PIS, COFINS, ASEP, todas essas contribuições aí que é da área social, tá bom? Então, seguindo, 10. O inciso 10 do parágrafo 1º do artigo 156-A. Não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais relativos ao imposto ou de regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação,
excetuadas as hipóteses previstas nesta Constituição. 11. Não incidirá nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Aqui nós já estamos vendo as imunidades, né? Porque conforme quem já está acostumado com o ambiente tributário, sejam operadores, professores ou estudantes que são apaixonados, sabe que quando se fala em benefício fiscal no âmbito constitucional, em que pese erroneamente esteja escrito isenção, a gente lê imunidade. Então, por aqui, o que nós estamos vendo? Não incidirá, então aqui a gente já está abordando da imunidade, não vai poder incidir o quê? A IBS nessas prestações aqui de serviço, tá? Aqui nós já estamos falando então do quê? Da imunidade tributária. O manto da imunidade não pode, a incidência tributária não pode chegar neste tipo de serviço, né? Porque a ideia vai ser o quê? A não incidência constitucionalmente qualificada, tá? É um afastamento constitucional autorizado, tá certo? Prosseguindo. Inciso 12 do parágrafo 1º. Resolução do Senado Federal fixará a alíquota de referência do imposto para cada esfera federativa, nos termos de lei complementar, que será aplicada se outra não houver sido estabelecida pelo próprio ente federativo. A lei complementar, leia-se Lei 214 deste ano. Inciso 13. Sempre que possível, terá seu valor informado de forma específica no documento fiscal. Aqui vai ser a regra, o padrão. Tem que estar específico o valor que está sendo arrecadado a título desta espécie tributária, a título desse imposto sobre bens e serviços, tá? Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º 5, o Distrito Federal exercerá as competências estadual e municipal na fixação de suas alíquotas. Isso porque o Distrito Federal, a gente sabe que é aquele sui generis, né? Ele abarca, ele é uma mistura de estado com município, né? Tanto é que a gente não tem assembleia, a gente tem a Câmara Legislativa lá, né? Que tem os deputados distritais. Então, é algo que é uma soma, uma mistura de estado com município, a competência, né? Tanto que ele abarca tudo, né? Ele abarca os impostos municipais e também os impostos estaduais. Então, aqui no que tange ao IBS, o ISS e o ICMS, para eles, né, não vai estar fazendo diferença, porque vai tudo para o Distrito Federal, tá? Prosseguindo, parágrafo 3º. Lei complementar poderá definir como sujeito passivo do imposto a pessoa que concorrer para a realização, a execução ou o pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliada no exterior, tá? Então, lei complementar, no caso, já definiu, está dentro da Lei 214. Pausa para fazer um lembrete, que eu já falei na última aula e também acho que falei já na penúltima aula, que para quem já visitou, para quem já leu ou para quem está estudando com mais afinco, a Lei Complementar 214, ela é uma mistura dos dispositivos das leis complementares a Candir, né, que é ainda a lei vigente que regula o ICMS, a Lei Complementar 87 de 96, e também, né, gente, a Lei Complementar, né, 116 de 2003, que, digamos, é a Lei Complementar, a Lei Nacional do ISS. Ali é que está o padrão que tem que ser seguido pelos municípios ao instituir e cobrar essa isenção fiscal de sua competência, tá? Então, nós já temos também isso dentro da nossa lei complementar. Parágrafo 4º. Para fins de distribuição do produto da arrecadação do imposto, o Comitê Gestor
do Imposto sobre Bens e Serviços. Aqui está falando que é o comitê gestor, que é o que também nós vamos ver com mais carinho no artigo 156B, na próxima aula, na aula 9ª, tá? É ele que vai estar destinando o quê? A distribuição da arrecadação dessa receita tributária, tá? E o que o comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços terá aqui, já na sua parte de atribuição constitucional? Reterá montante equivalente ao saldo acumulado de créditos do imposto não compensados pelos contribuintes e não ressarcidos ao final de cada período de apuração, e aos valores decorrentes do cumprimento do parágrafo 5º, inciso 8. 2. Distribuirá o produto da arrecadação do imposto, deduzida a retenção de que trata o inciso 1 deste parágrafo, ao ente federativo de destino das operações que não tenham gerado creditamento, tá? Tudo a parte constitucional do IBS, dentro aqui da competência do comitê gestor, né? Que vai fazer, digamos, esse recolhimento, essa destinação de receitas. Parágrafo 5º, até coloquei em vermelho. Lei complementar disporá sobre, no caso aqui, ela já dispôs, porque nós temos a Lei Complementar 214, regras para a distribuição do produto da arrecadação do imposto, disciplinando entre outros aspectos sua fórmula de cálculo, tratamento em relação às operações em que o imposto não seja recolhido tempestivamente, ou seja, se o contribuinte não recolheu tempestivamente, qual tratamento vai ser dado? Lei complementar já abordou isso, tá? C. Regras de distribuição aplicáveis aos regimes favorecidos. Nós temos, por exemplo, o Simples Nacional, tá? Então, lei complementar está abordando sobre isso. Qual a lei? 214. Específicos e diferenciados de tributação previstos nessa Constituição. 2. Regime de compensação, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviço, desde que a. Adquirente possa efetuar recolhimento do imposto incidente nas suas aquisições de bens ou serviços, ou recolhimento do imposto ocorra na liquidação financeira da operação. Aqui é o estabelecimento constitucional de como tem que a lei, no caso complementar, abordar, no caso ela já abordou porque ela já existe, sobre o crédito, sobre o creditamento do IBS, perdão. 3. A forma e o prazo para ressarcimento de créditos acumulados pelo contribuinte. O contribuinte tem créditos acumulados. Qual vai ser a forma, prazo e o processamento para que ocorra esse creditamento para o contribuinte? Vai ser um creditamento que ele pode, digamos, levantar, ou vai ser um creditamento em que ele pode optar também pela compensação tributária? Se ele tem débito, se ele está devendo, ele recebe um crédito, ele pode também compensar. Parecido não, né, gente? Igual a mesma forma que nós temos hoje, né? 4. Critérios para a definição do destino da operação, que poderá ser, inclusive, o local da entrega, disponibilização ou da localização do bem, da prestação ou da disponibilização do serviço, ou do domicílio, ou da localização do adquirente e destinatário, ou do bem ou serviço, admitidas o quê? Diferenciações em razão das características da operação, tá? Lei complementar também já abordou o critério, a definição. Se é destino, se é o local da entrega, se é o domicílio, se é a localização do adquirente, se é o destinatário do bem ou do serviço. E aqui, a própria Constituição já prevê que para isso são admitidas o quê? Diferenciações em razão das características do serviço, da operação. Aqui, operação lê-se serviço ou produto, tá? 5. A forma de desoneração da aquisição de bens de capital pelos contribuintes, que poderá ser implementada por meio de
Então, aqui, fixação, ó, desoneração da aquisição de bens de capital pelos contribuintes, que poderá ser por meio de A. Crédito integral e imediato do imposto. B. Diferimento ou redução em 100% das alíquotas do imposto, tá? Aqui, quando a gente lê, né, redução de 100% da alíquota do imposto, é uma forma de isenção tributária, né? Porque tu tá reduzindo a zero. Se tu vai reduzir 100% da alíquota do imposto, você não vai precisar pagar, né? Só que conforme eu falei, tá dentro do aspecto constitucional, da norma constitucional, aqui nós temos o que? Até uma incidência que afasta a incidência tributária, mas é uma incidência que afasta de forma constitucional, porque ela está prevista na Constituição, né? Então, aqui nós temos, leia-se também uma imunidade, né? Seis, hipótese de diferimento e desoneração do imposto aplicáveis aos regimes aduaneiros especiais e às zonas de processamento e de exportação. 7. Processamento administrativo fiscal do imposto. O processo, administrativo fiscal do imposto. A lei complementar, né? 8. Hipótese de devolução do imposto a pessoas físicas, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. 9. Critérios para as obrigações tributárias acessórias, visando a sua simplificação. Isso aqui tudo a Constituição delegou para a lei complementar. A lei complementar que aborda isso, que dita todo o parâmetro, está na Lei Complementar 214. Seguindo, ainda sobre o que a Lei Complementar disporá, sobre regimes específicos de tributação para combustíveis e lubrificantes, sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer seja a sua... qualquer seja a sua finalidade, em hipótese em que... Em hipótese em que serão alíquotas uniformes em todo o território nacional, específicas por unidade de medida e diferenciada por produto, admitida a não aplicação do imposto, a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, incisos 5 a 7, tá? No que tange ali, ó, combustíveis, a lei complementar disporá, no caso já dispôs, também sobre que é vedada a apropriação de créditos em relação às aquisições dos produtos de que trata este inciso, destinados à distribuição, comercialização, revenda, se será concedido crédito nas aquisições dos produtos de que trata este inciso por sujeito passivo do imposto, observado o disposto na linha B e no parágrafo 1º, inciso 8. 2. Serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos de prognósticos, podendo prever alterações alíquotas nas regras de creditamento e na base de cálculo admitida em relação aos adquirentes de bens e serviços de que trata este inciso e não aplicação do disposto parágrafo 1º, inciso 8. B. Hipótese em que o imposto incidirá sobre a receita ou faturamento com alíquota uniforme em todo o território nacional, admitida a não aplicação do imposto no disposto no parágrafo 1º, 5 a 7. E em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, também no disposto no parágrafo 1º, inciso 8. Outra coisa que a lei complementar também está dispondo, né, que é sobre regimes específicos de tributação para serviços de hotelaria, parques de diversão, parques temáticos, agências de viagens e turismo, atividade esportiva desenvolvida por Sociedade Anônima de Futebol e Aviação Regional, podendo prever hipótese de alteração nas alíquotas e nas bases de cálculo e nas regras de creditamentos, admitida a não aplicação no parágrafo 1º, incisos 5 ao 8. Operações alcançadas por tratamento ou convenção internacional, inclusive referente a missões diplomáticas, repartições consulares, representações de organismos internacionais e respectivos
funcionários acreditados. 6. Serviço de transporte coletivo de passageiros rodoviário, intermunicipal e interestadual, ferroviário e hidroviário, podendo prever hipóteses de alterações nas alíquotas e nas regras de creditamento, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, incisos 5 a 8. Parágrafo 7º do 156-A. A isenção e a imunidade não implicarão crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes. 2. Acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo na hipótese da imunidade, inclusive em relação ao inciso 11 do parágrafo 1º, quando determinado em contrário em lei complementar. Parágrafo 8º. Para fins do disposto neste artigo, a lei complementar decretado caput poderá estabelecer. Vamos dar prosseguimento aqui. Parágrafo 8º. Para fins do disposto neste artigo, a lei complementar decretado caput poderá estabelecer o conceito de operações com serviços, o seu conteúdo e alcance, admitida essa definição para qualquer operação que não seja classificada como operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos. Parágrafo 9º do artigo 156-A. Qualquer alteração na legislação federal que reduza ou eleve a arrecadação do imposto deverá ser compensada pela elevação ou redução pelo Senado Federal das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12, de modo a preservar a arrecadação das esferas federativas nos termos da lei complementar. 2. Somente entrará em vigor com o início da produção de efeitos do ajuste das alíquotas de referência de que trata o inciso 1 deste parágrafo. 10. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão optar por vincular suas alíquotas à alíquota de referência de que trata o disposto no parágrafo 1º, inciso 12. Parágrafo 11. Projeto de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional que reduza ou aumente a arrecadação do imposto somente será apreciado se acompanhado de estimativa de impacto no valor das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12. Só um momentinho aqui. Tá perfeito. Eu tinha duplicado essa página aqui, peço desculpa para vocês. Eu li até o parágrafo 11, agora o parágrafo 12 e 13, que são os últimos. Parágrafo 12. A devolução de que trata o parágrafo 5º, 8, não será considerada nas bases de cálculo de que trata os artigos 29A, 198, parágrafo 2º, 204, parágrafo único, 212, 212A, 2 e 216, parágrafo 6º, não se aplicando a ela ainda o disposto no artigo 158, inciso 4b. Parágrafo 13. A devolução de que trata o parágrafo 5º, inciso 8, será obrigatória nas operações de fornecimento de energia elétrica, de gás liquefeito, de petróleo ao consumidor de baixa renda, podendo a lei complementar determinar que seja calculada e concedida no momento da cobrança da operação. Aqui nós temos também o famoso cashback, tá? Que é uma das medidas para se diminuir a regressividade tributária, né? Que nós já vimos o que é regressividade tributária, né? É quando ela incide de forma mais áspera, pesada, numa pequena riqueza, né? Num pequeno patrimônio e não incide de forma feroz, áspera e forte numa grande riqueza, tá? Então, por isso que regressividade significa o quê? Incide menos para os ricos
e muito mais para os que estão abaixo ali das classes da pirâmide social, para as pessoas de baixa renda, tá certo? Seguindo, aqui as referências normativas que eu trouxe para vocês, né, gente? Os artigos 29A, 153, inciso 8º, que é imposto seletivo, aqui tudo da Constituição, tá? Todos esses artigos que acabei de citar no próprio parágrafo, né? E também aqui, ó, a Lei Candir, óbvio, né? 887 de 96. Aqui outro exemplo é o artigo 10 da própria emenda constitucional, tá? Que ali, conforme eu falei para vocês, o artigo 1º da emenda tá abordando todos esses dispositivos constitucionais que vão passar, no caso, e estão já vigindo de uma nova forma. Tem os anexos, tem ali a data da vigência desses impostos que ainda estão existindo, quando eles vão deixar de existir e em que ano os novos impostos passam a valer completamente, tá? Sem haver mais simultaneidade de impostos, por exemplo. O ano que vem a gente vai ter a alíquota teste para já começar a circular, se pagar e os credores a recolherem o IBS, tá? Então, tudo vai ser uma experimentação, onde nós vamos ter 2 sistemas tributários concomitantemente, de forma simultânea, tá? Então, quando a gente pega aqui a emenda constitucional 132 e vai no artigo 10, a gente vai ver o que se entende por serviços financeiros. Então, embora eu tenha lido com vocês o caput, os 13 parágrafos, e explicado muito pouca coisa, porque agora que eu vou comentar com vocês, sempre imperioso que vocês estejam, né, com o site aí do Planalto aberto, ou para ainda quem usa Vadmec, que eu acho que quem usa Vadmec é só estudante de direito, né, quando vai fazer alguma prova, porque agora é tudo digital, né? A Lei Candir, eu me olvidei aqui e perdoe-me, a lei complementar, que eu acho que eu já até vou pôr aqui. Eu até vou... Opa. Eu até vou fazer aqui ao vivo e a cores. A LC. De 2003, que é a lei do ISS. Vamos colocar a lei geral. Eu me confundo, às vezes falei complementar 123, mas 123 é meio que pequena empresa, né? E 116 é o do nosso ISS. Tá bom, gente? Sempre é ótimo a gente... Perfeito. E a nossa lei complementar 116, que é a Lei Geral do ISS, o artigo 10 e a Lei Complementar 214 de 2025. Aqui eu trouxe uma referência jurisprudencial, um julgado, ADI, recente, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, foi tribunal pleno e foi julgado em junho de 2023, 2 anos atrás, tratando sobre a inconstitucionalidade da incidência do ISS no destino. Já está pacificado. Aí eu trouxe aqui para vocês, tá? Vocês podem anotar. Ação direta de inconstitucionalidade, direito constitucional e tributário, lei complementar 157 de 2016, lei complementar 175 de 2020, imposto sobre bens e serviços de qualquer natureza, competência para a cobrança do município do local do domicílio do tomador de determinados serviços.
materialidade do imposto atendida, inconstitucionalidade pela necessidade de observância dos postulados da segurança jurídica e de respeito ao pacto federativo, efeitos preservados da medida cautelar foi procedente, né? Então, aqui mais um julgado, né, da DI 5835, no qual eles reconheceram a inconstitucionalidade da incidência do imposto sobre serviços no destino. Agora vamos às considerações. Deixa eu me baixar aqui que agora eu vou começar a conversar e ir lendo e conversando com vocês as considerações. A Emenda Constitucional 132 instituiu um imposto sobre bens e serviços como parte central da reforma tributária, substituindo o ICMS e o ISS. O objetivo declarado era criar um imposto neutro não cumulativo com alíquota única e base ampla, destinado a acabar com a guerra fiscal. Contudo, a implementação enfrenta críticas e desafios, conforme destacado abaixo, mas, sobretudo, requer-se um otimismo e a coragem de enfrentar o novo. Conforme eu falei para vocês, eu prefiro me unir aos realistas esperançosos, tá? Não adianta só criticar. E não adianta também achar que a reforma tributária é um mundo cor-de-rosa, aquela coisa de amor romântico, né? Vamos ser realistas, contudo esperançosos, que nem dizia o saudoso Ariano Suassuna. Então aqui eu vou trazer as considerações, vou citar algumas críticas, né, que muitos tributaristas puseram. Vou falar alguns nomes dele, porque não é nada desrespeitoso, apenas eu vou citar mentes brilhantes que são contrárias e também vou citar mentes brilhantes que são a favor. Ou seja, nós temos aqui, nesta reforma, mentes brilhantes dos dois lados. A gente sempre vai escolher um lado, tá? Eu concordo com ambas as partes. Nós temos a tese, a antítese e a síntese, né? Então eu, Jéssica Polano Saavedra, faço a minha síntese de que, por exemplo, eu creio, conforme eu já falei para vocês nas outras aulas, e conforme eu reproduzo o entendimento de muitos daqueles que eu apreciei, que foi a reforma possível, né? A reforma ideal, talvez ela vá demorar a vir a existir, porque requer mexer com quem está no topo da pirâmide, ok? Essa é a realidade, tá? Conforme eu disse, aquele que, por exemplo, se detém a estudar a carga tributária de um determinado país, desde que o Poder Executivo a disponibilize, e aqui nós temos a carga tributária que é disponibilizada pela Receita Federal, que é o órgão que mantém o Estado em pé, porque ele fiscaliza e ele arrecada, né? E distribui. Então, este órgão este órgão direto da União, ele que organiza, arrecada, faz tudo acontecer dentro do nosso Estado brasileiro. E ele disponibiliza as cargas tributárias. Tivemos apenas algumas infelicidades de que no governo do presidente passado houve um pouco de falha e não houve a transparência porque não se teve acesso à carga tributária, tá? Mas voltou-se a ter acesso. E a gente analisando a carga tributária, a gente vê bem que é uma determinada massa social, uma determinada massa de uma classe social é que leva toda a carga tributária brasileira nas costas. Não vou falar qual classe é. Isso eu sempre faço um convite a se estudar, né? O tributarista tem que estudar as cargas tributárias, inclusive até de outros países, caso seja a vontade de tecer sobre o direito tributário internacional comparado, tá? Seguindo aqui, então eu sempre vou trazer esses dois lados. E a minha síntese é a minha opinião
personalíssima. Questão federativa. Então, aqui nós temos alguns pontos, né? Primeiro ponto, a questão federativa. Centralização do poder. Estados e municípios perdem competência para legislar sobre ICMS e ISS, transferindo-a para a União via IBS. Apesar da retórica do IVA dual, o imposto é regulado por lei complementar federal e gerido por um comitê gestor federal, que reduz a autonomia subnacional. Aqui, subnacional, a gente lê estados, distrito e município. Autonomia versus uniformidade. A perda da função extrafiscal, o uso do tributo para políticas públicas, é compensada pela partilha de recursos arrecadados. Apesar dos riscos à autonomia, o modelo não é inconstitucional, pois há precedentes em outras federações com tributação centralizada e repartição de receitas. Aqui eu trouxe uma crítica. Logo após eu vou estar falando os contrapontos dessa crítica e visão otimista de que muitos diziam que apenas bastaria uma reforma pontual no ICMS por uma outra lei complementar. Talvez isso só estaria resolvendo distorções e guerra fiscal e não estaria ali centralizando excessivamente o sistema. A visão otimista que eu faço. Cooperação federativa. O IBS pode fortalecer a cooperação entre os entes federativos ao substituir a guerra fiscal por um modelo de partilha justa de arrecadação baseada no consumo real de cada região. Eficiência na arrecadação. A centralização da regulamentação evita conflitos normativos e reduz custos de compliance para empresas que operam em múltiplos estados. Aqui são os pontos positivos, tá, gente? Equilíbrio financeiro. Estados e municípios receberão recursos proporcionalmente ao consumo em seus territórios, garantindo receitas estáveis e previsíveis sem depender de incentivos fiscais predatórios. Seguimos aqui também os contrapontos da crítica. Autonomia preservada. Tem gente que diz que vai perder a autonomia, mas na verdade a autonomia prevalece. Estados e municípios mantêm o direito de definir alíquotas locais dentro dos limites nacionais, exercendo influência sobre a carga tributária em seu território. Modelo federativo global. Países como Canadá e Alemanha adotam o IVA centralizado com repartição de receitas, provando que é possível conciliar eficiência tributária e respeito ao federalismo. Aqui um exemplo nítido que eu acho que muitos colegas ou já não tiveram contato, sabem de quem teve contato. Por exemplo, tem muitos municípios pequenos do interiores do Brasil, dos interiores dos estados, de que não tem uma capacidade de riqueza para adotar sistemas de computadores, sistema mesmo de softwares, para que consigam implementar a fiscalização e a arrecadação dessas receitas, dos seus impostos, né? Aqui no caso, o ISS. Por vezes a gente tem assim, ó, todo profissional liberal tem que pagar ISS. Por exemplo, nós advogados temos uma alíquota X, né? Que foi um único artigo de uma lei que toda ela foi revogada, derrogada, mas apenas um artigo específico que está em pé que diz alíquota fixa, né? Para nós. A gente também tem que pagar ISS. Somos profissionais liberais, assim como todos os profissionais liberais. Eu já falei em aulas passadas e eu volto a dizer aqui, por exemplo, que na época da pandemia, aqui no meu município pequeno do interior, né, de Santa Catarina, litoral sul, do extremo sul, não. Então aqui nós temos que, terminando o exemplo que eu falei, né, que esse meu município que eu vivo não arrecadava, por exemplo, ISS dos profissionais da saúde, exemplo da psicologia, e depois houve uma grande procura de psicólogos que não eram contribuintes de ISS, mas se inscreveram ali como contribuintes habituais de ISS e para ter direito às vacinas da Covid.
o município estava, né, de uma forma errada, né, renunciando receita. Com o advento da reforma tributária e agora da lei complementar, há uma obrigação do município, o quê? Fazer a fiscalização e arrecadar as receitas tributárias. Não pode ele mais estar renunciando, porque ali ele tem que seguir aquilo, sob pena até de responsabilidade, de crime de responsabilidade, por exemplo, por parte do prefeito, porque daí ele vai estar renunciando, ele já vai receber pronto a lei, ele só vai ter que coadunar ela com a sua alíquota, que daí é o que o próprio município é que vai fazer. O Poder Executivo manda a sua lei para, por exemplo, a Câmara de Vereadores aprovar. Então agora já está pronto, ele só vai ter que escolher a alíquota dentro do padrão limite que está ali. E se ele não o fizer, tem a alíquota de referência. Então aqui nós temos o quê? A gente vai ter uma obrigação desses municípios que não são, digamos assim, tão ricos em fazer o quê? O seu dever de casa, começar a fiscalizar para que eles não renunciem suas receitas, tá? Segundo ponto, aqui eu trouxe uns 7 pontos, se eu não me engano, tá? Primeiro ali já foi dito, né? Que foi o que? A questão federativa. Agora, o outro ponto é o âmbito constitucional, tá? Ampliação da base tributável. O IBS abrange bens e serviços, conceito amplo que pode gerar ambiguidades. A definição busca evitar sobreposição com outros impostos, exemplo ITBI para imóveis e IOF para operações financeiras, mas requer interpretação cuidadosa para excluir atividades casuísticas, exemplo, venda esporádica de um carro usado. Eu não sou um empresário, eu não tenho uma loja de venda de carros novos, seminovos ou usados, tá? Eu apenas vendi diretamente, coloquei uma plaquinha de venda, vendi o meu veículo automotor para uma pessoa interessada. Esta venda por si só não me caracteriza como contribuinte habitual. Mesma coisa, um telefone, tipo um iPhone, por exemplo. Até um exemplo, esse daqui eu comprei de segunda mão, telefone usado, aparelho novíssimo. E, por exemplo, de um contribuinte que não era um contribuinte habitual de ICMS. Já o meu computador eu comprei de um contribuinte habitual, porque ele tinha uma importadora, né? Ou ele recebia, através da distribuição, os produtos importados. Então, aí a gente tem o contribuinte habitual e tem o contribuinte não habitual, certo? Mas isso também a gente já tinha questões do ICMS, já tínhamos julgados nesse sentido. A pessoa que vende, sei lá, uma vez na vida ou esporadicamente alguma coisa sua, não é contribuinte de ICMS, tá? Por exemplo, eu vender um tênis, sabe aquele aplicativo Joey? Coloca vender um tênis que eu usei pouco tempo de uso, coloco lá, alguém se interessa, paga, já cobre o frete, eu despacho para a pessoa. Isso, por exemplo, não me faz contribuinte habitual, tá? Claro que tem casos que, mesmo não sendo contribuinte habitual, incide, né? ICMS no destino. Mas isso são outras conversas e isso também já está pacificado dentro da onde, gente? Dentro dos julgados das cortes superiores do nosso território, tá? Então, âmbito constitucional. Limitações implícitas. Aqui nós temos uma ampliação da base tributável, são bens e serviços. Limitações implícitas. Incidência restrita a operações econômicas habituais, excluindo transações eventuais entre particulares, foi o que eu falei agora. Respeito às competências tributárias existentes. Exemplo, serviços financeiros continuam sujeitos ao IOF, competência da União.
Desafio interpretativo. A vagueza do termo serviços exige contextualização histórica, herança do ICMS-SS e sistêmica para evitar conflitos com os outros tributos, né? Agora vamos ver a visão otimista a esta crítica introdutória e também o contraponto à crítica. Visão otimista. Modernização tributária. Amplitude do termo bens e serviços permite que o IBS acompanhe inovação econômica. Exemplo, economia digital, serviços digitais, evitando a obsolência do sistema. Tudo é digital. Eu, por exemplo, Jéssica Polano Saavedra, advogada tributarista, estou aqui, né, de livre e espontânea vontade, por amor ao sistema tributário, compartilhando, me doando para um curso gratuito no YouTube. Contudo, esse curso, que está sendo um bom curso, poderia também eu estar fazendo ele fechado, ter feito apenas a primeira e a segunda aula aberta no YouTube e as demais aulas numa plataforma fechada, até mesmo no próprio YouTube para quem é assinante. Então, isso é um serviço digital. E esse serviço também é passível de tributação. Toda esta gama de comércio, e-commerce que estão sendo feitos através do digital, através das mídias sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, todas essas plataformas, esses cursos, esses produtos e serviços que a gente vende também são passíveis de tributos. Só que muitas vezes os entes competentes não estão conseguindo tributar, porque estão naquela velha forma de tributar, por exemplo, só quem é contribuinte habitual, só quem tem CNPJ e tem empresa certinha, regulada, registrada. Agora, eu, por exemplo, uma pessoa que está fazendo um curso, está vendendo, ela vai continuar nessa mesma forma, até que a Receita cite a se regularizar e ainda passivo das multas que a gente tem na esfera administrativa, sabe? Tem gente que diz assim, eu tô indo no Instagram, tô vendendo, tô fazendo as minhas coisas, até a Receita me achar. A Receita ainda não me achou. Só que daqui já se faz um convite. Se porventura você que é empreendedor, individual, irregular, informal, regularize, faça o seu CNPJ, se cerque dos profissionais da contabilidade, contrate um contador, né? Fique certinho, se regularize, né? Não fique só no seu CPF, entende? Que inclusive você se tornando empresa, você é passivo de ter benefícios fiscais melhores, tá? Inclusive, né, a ter até créditos bancários, linhas de créditos especiais para vocês. Nunca é bom ficar no informalismo. O informalismo ele é até aceito, né, pessoal, no início, mas depois é importante a gente estar dentro da lei, com uma assessoria contábil de sua confiança, com uma assessoria jurídica também. É essa a dica, né? Acho que todo advogado, advogada sempre vai falar isso. Então, no momento que a gente tem aqui, ó, voltando, uma base ampla de produtos e serviços, vai ter uma gama que vai ser abrangido. Então, não é, por exemplo, assim, ó, por exemplo, quando chegar o momento de falar, acho que até já falei, ali do imposto seletivo, um pouco do IPI, que a legislação do IPI ela é extensa, é macabra até, né? Porque ali há tanta diferenciação. Uma palavra, uma vírgula naquela tabela já é um outro produto. Bombom era com uma incidência maior, tinha uma alíquota maior. Aí puseram como biscoito wafer, que foi o que o sonho de valsa da Lacta fez, a grande sacada, né? Para redução da carga tributária da empresa. São tudo formas de elisão fiscal, que é o planejamento tributário, que é legal, é lícito. Então, trazendo para a esfera da IBS, do IBS,
a gente vai ter o quê? Algo mais positivo para os credores, leia-se estados, municípios e Distrito Federal. Eles vão ter uma base ampla para tributar. É um serviço, pode tributar. Então, talvez essas linhas das mídias sociais, do entorno da internet, que estavam talvez vão ter mais à vontade, agora vão ter que começar a se preocupar com esse novo sistema. E quanto antes essas pessoas que estão informalmente, que não estão regularizadas, procurarem se regularizar, melhor. Porque o que sucede se ela está prestando um serviço ou vendendo produto, mesmo que ela use a sua rede social e ainda não tenha formalmente uma empresa, um CNPJ registrado e regular, ela é contribuinte. Ela tem que pagar o fisco. Então é muito interessante. Esta amplitude se ampliou a base do que é bens e serviços, ok? E a segurança jurídica, a regulamentação por lei complementar única, que é a nossa 214, garantirá o quê? Interpretação uniforme em todo o território, reduzindo litígios, reduz o contencioso tributário. Contraponto, a crítica continuando. Limites implícitos. A amplitude do IBS é contida por exclusões constitucionais, operações já tributadas por ITB, IOF e outros impostos são expressamente imunes. Jurisprudência histórica. Tribunais usarão precedentes do ICMS e ISS para definir o que são bens e serviços, então, evitando que abusos. Exemplo prático. Na União Europeia, o IVA também tem base ampla. Fornecimento de bens e serviços, mas com limites claros, o que garante o equilíbrio. Terceiro ponto, legislação única uniforme. Centralização normativa. O IBS deve ser regulado por legislação complementar única, ou seja, já é garantido pela Lei Complementar 214, uniformidade em todo o território. Estados e municípios e DF podem definir suas alíquotas para operações em seu território, ou seja, não foi tirada a autonomia. Tem uma lei geral nacional, que é a lei complementar, eles vão ter que escolher o que? A sua alíquota. Caso não escolham, tem-se qual alíquota referencial. Simplicidade e transparência. A concentração das regras em um único texto visa evitar o que? Fragmentação e complexidade, alinhando-se ao princípio constitucional de eficiência tributária. Proteção contra a duplicidade. Normas extravagantes fora da lei única são inválidas, assegurando que coerência a este novo regime tributário. Crítica. Complexidade na definição do destino, fiscalização difícil e excesso de alíquotas municipais. É mais válido um excesso de alíquotas do que no qual você apenas acessa ali o site da prefeitura, da Câmara de Vereadores e consegue ter, porque todas as legislações municipais já estão nos sites, elas são digitalizadas, tu não tem que ir no balcão mais pedir a lei. Há muito tempo elas já são digitalizadas. É mais fácil a gente pesquisar alíquota ou ter mais de 5.300 legislações ESS. Óbvio que é melhor um excesso de alíquotas, que basta 2 cliques, a gente já sabe qual é, para tá se coadunando aquela alíquota, ou tá explicando ao cliente qual é a alíquota, do que tá vendo uma legislação inteira. Mesmo que as legislações de ISS é um Ctrl+C, Ctrl+V, mas tem as suas diferenças, né? Então, é muito mais fácil a gente lidar com as alíquotas, de várias alíquotas dos municípios, mais de 5.000 alíquotas, do que estar tendo que tomar conta de toda uma legislação. Essa é a crítica do que os críticos habituais à reforma estão fazendo. A visão otimista, vamos fazer o contraponto? Uniformização de créditos. A legislação nacional pode padronizar regras. Exemplo, domicílio do comprador como critério principal.
reduzindo ambiguidades. Aqui um exemplo. Fim da guerra fiscal. Tributar no destino desestimula estados a conceder benefícios fiscais predatórios, promovendo que equidade regional. Tanto guerra fiscal de estados, quanto também guerra fiscal de municípios, quando são municípios vizinhos, limítrofes, né? Quantos, por exemplo, as grandes cidades, né? Que são as regiões metropolitanas, é um município ali ao lado do outro, da grande capital. Também havia o que? Essa guerra fiscal de municípios, tentando que atrair que as empresas pusessem o que? O seu serviço naquele município. Então, também acaba ali com a guerra fiscal ali estadual e também municipal, no que tange esses municípios limítrofes, tá bom? Tecnologia de compliance. Plataformas digitais unificadas podem calcular automaticamente alíquotas locais, simplificando o cumprimento das obrigações. Então, aqui entra o quê? A reforma tributária, ela é um grande oceano azul de oportunidades para o setor da TI, de tecnologia de informação, de programação, engenharia de softwares. Aqui os programadores, os engenheiros de softwares já estão com os grandes escritórios, com as grandes startups. Aqui eu cito o exemplo a Reut, que foi a única que esteve presente nas duas casas do Congresso Nacional e acompanhando toda a tramitação da reforma e também da lei complementar, dando respaldo dos cálculos para o Poder Legislativo. Mas tem outras startups que podem estar saindo à frente já fazendo cálculos, ajudando o sistema. Porque vai ter que ajudar o sistema bancário, vai ter que ajudar o sistema dos profissionais liberais, nós, por exemplo, vai ter que ajudar o sistema próprio, né, dos órgãos. Não é que a Receita vai obrigar os seus auditores, analistas ou ali o SERPRO, que é o processamento de dados federais, obrigar eles a inventarem coisas. Não, muitas vezes existem as contratações fora, né, do serviço público que foi submetido a um concurso público. Eles podem contratar para o quê? Para auxiliar o poder público a realizar, a inventar novos sistemas, certo? Quarto ponto, as alíquotas. Estrutura federativa compartilhada. Estados, distrito e município podem definir suas alíquotas locais, mas a competência é centralizada. A alíquota final vai ser o que? A soma das taxas locais. Estado, município, DF. Se não houver definição local, aplica-se a alíquota de referência do Senado Federal, conforme eu já falei para vocês. Crítica. Os críticos dizem que a autonomia é ilusória, pois regulamentação é federal, via complementar e comitê gestor. Mecanismos de ajuste automático. Estados e municípios podem vincular suas alíquotas à taxa de referência do Senado, ajustando-as automaticamente. Controvérsia. O STF já invalidou prática similar no ITCMD, mas a emenda permite essa flexibilidade. Neutralidade e vedação à seletividade. Proibida a diferenciação de alíquotas por setor ou produto. Exemplo, mesma taxa para bens e serviços. Objetivo, evitar distorções e simplificar o sistema, mas riscos de desequilíbrios regionais persistem. A crítica. Perda da autonomia local e risco de desequilíbrios regionais. Aqui eu trago a visão otimista. Equidade tributária e compensação via repartição. Equidade tributária são alíquotas únicas que evitam distorções setoriais e garantem o que é um tratamento igualitário a produtos e serviços. A compensação via repartição. A partilha de arrecadação pode compensar regiões menos desenvolvidas, equilibrando impactos locais, que é o que já está na nossa Carta Constitucional.
que as regiões menos desenvolvidas têm que ter o quê? Um olhar mais cuidadoso para que haja o devido desenvolvimento e não fique um abismo com as demais regiões, exemplo, Sudeste e Sul, que estão tidas como as mais desenvolvidas e mais ricas, certo? Quinto ponto, nós vimos o quarto ponto, né, que foi as alíquotas. Citei a crítica, mas citei a visão otimista. Agora nós temos o ponto da não cumulatividade. O princípio prometido é eliminar a tributação em cascata, permitindo créditos integrais dos impostos pagos em etapas anteriores. Exemplo, em uma cadeia de produção, fabricante, distribuidor e varejista, o ônus tributário total reduz de 45 cumulativo para 20 não cumulativo. Aqui eu peguei um exemplo, tá? Desafios históricos. Temos o crédito físico versus o financeiro e problemas estruturais. Desafios históricos. Aumento de alíquotas não cumulativos, tributos não cumulativos, exemplo, ICMS, PIS, COFINS. Tiveram alíquotas elevadas para compensar perdas arrecadatórias. Exemplo, ICMS subiu de 4 para 6%, de 4 a 6% para 18 a 20%. Complexidade burocrática. Créditos fiscais geram litígios e exigem controles rigorosos. Exemplo, 48 parcelas para créditos de ativo imobilizado no ICMS. Crédito físico versus financeiro. O físico limita créditos a insumos incorporados ao produto. Exemplo, couro em calçados. O crédito financeiro, que permite crédito sobre todos os custos, energia e máquinas, tá? O crédito físico é limitado àquela etapa, àquele produto. Já o financeiro permite o retorno, né? Crédito sobre todos os custos. IBS promete crédito financeiro amplo, mas há desconfiança devido a falhas passadas. As restrições aqui, exemplos são das restrições do ICMS, PIS e COFINS, né? Problemas estruturais, fiscalização, dificuldade em validar créditos sem burocracia excessiva. Jurisprudência, tribunais historicamente apoiam restrições legislativas a créditos, o que aumenta a insegurança, isso na visão da crítica, né? O que a crítica diz, em suma? Alta complexidade e histórico de restrições a crédito. Gente, já imaginou se não tivesse, por exemplo, essa restrição de crédito, olhando pelo ponto de vista do fisco, não agora pelo contribuinte, haveria aí talvez uma balbúrdia, uma anarquia, se fosse um método tão facilitado de se obter o crédito novamente, né? Isso porque a gente está falando do direito que todos nós temos, do erário mesmo, que vai ser destinado em políticas públicas para a gente, esse produto da arrecadação fiscal. Então, aqui eu não critico essa restrição de créditos, no sentido que ela deve ser bem estudada e processada, e ao final de um processo, seja administrativo ou judicial, se dê a decisão, não, se tem direito a crédito, você pode compensar, você pode levantar, enfim. Tem que ter um zelo, um cuidado para a parte de creditamento, né, desse direito aos créditos, tá? Então, agora a visão otimista, redução de custos em cadeia. Créditos amplos reduzem o ônus tributário geral, total, sobre produtos, beneficiando consumidores finais. Outro ponto positivo, modernização do sistema. O IBS pode aprender com erros passados, exemplo, o ICMS, e adotar créditos financeiros sem restrições arbitrárias, desde que regulamentado com clareza. Vamos ao ponto agora do Split Payment Cashback. Vou falar o que é, vou falar a crítica e a visão otimista. Garganta seca, de falar bastante.
Já faz quase 1h30, né? E eu tive que parar 3 vezes porque o meu hardware aqui do Note estava cheio. E eu tive que esvaziar a lixeira para conseguir continuar o vídeo, né? Aí depois para subir no YouTube, não vou subir ele dividido, vou juntar e subir num vídeo só, tá bom? Tomei uma limonada que ajuda a restabelecer a voz. Vamos lá, pessoal. Split Payment. No meu canal do YouTube também tem o que é o Split Payment, que eu reproduzi de um outro canal, no próprio YouTube, que falou de forma bem didática o que é o Split Payment. Então, vamos lá. Cashback Split Payment. Split é um mecanismo. O comprador paga o valor líquido do produto ou serviço e o imposto separadamente no ato da compra. Tu sabe bem o que é. O que tu tá pagando pelo produto ou serviço, o que é imposto. Não é nada embutido, não é nada coberto. É visível, transparente. Impacto. O vendedor recebe apenas o valor líquido, enquanto o imposto é repassado diretamente ao fisco. Os desafios. Burocracia e controle fiscal. Burocracia. Por quê? Créditos de etapas anteriores dependem de análise do comitê gestor com risco de lentidão. Então, aqui a gente está colocando uma fé contrária e uma crítica, né? Vai depender do comitê gestor. E a gente não sabe, né? Se esse comitê vai ser ágil ou lento, né? Tudo vai depender do arcabouço digital sistêmico que eles vão ter a seu dispor para acompanhar isso. Controle fiscal. Centralização da administração tributária pode limitar a autonomia do contribuinte. Split Payment. Estamos vendo o que é e as críticas. Cashback. O que é o cashback? Funcionamento. Devolução total ou parcial do IBS ao consumidor final, especialmente para aquele de baixa renda. Exemplo, energia elétrica e gás. Riscos. Fraudes e complexidade. Dificuldade em comprovar elegibilidade. Exemplo, CPF usado por terceiros. Complexidade. Exige sistemas robustos de controle, aumentando a burocracia. Gente, em que pese falar em sistema, a gente tá tão atualizado em sistema, em tudo, que eu não duvido que em menos de 3 décadas, olhem bem, que em menos de 3 décadas não existam mais smartphones, televisores, computadores e telas. Vão ser sensores que a gente vai acionar e vai aparecer aquela luz. Sabe, daqueles filmes que há 2 décadas atrás a gente olhava e pensava que era futurista? Ou até a própria Star Wars, que tinha aqueles tipo tablet. A gente nem imaginava que a gente teria um tablet, né? 4, 5 décadas depois do Star Wars. É isso que acontece. Então, esta parte que eles criticam de sistema complexo para acompanhar é porque eles não estão por dentro da tecnologia. A tecnologia está indo na nossa frente. Em que pese a tecnologia seja criada através de uma mente humana brilhante que está alargando e facilitando, né? Claro, tem os seus pontos negativos da inteligência artificial, mas vamos pegar o que é de positivo da inteligência artificial e o avanço tecnológico, por exemplo, para prevenir doenças. É excelente. Não dá para voltar para trás, não dá para ser caranguejo. Então, essa parte dos críticos que criticam que tem que ter sistemas robustos, eu acho que tá muito errado a parte dos críticos que criticam isso. Porque excelentes engenheiros nós temos, excelentes desenvolvedores de softwares nós temos. Se não tem um brasileiro, a gente faz conexão com a China, por exemplo, que lá tudo acontece. Lá eles exportam não sei quantos engenheiros, e eles têm tudo que é local aí. Então, esta parte totalmente, né, eu acho que desnecessária falar que não vai haver sistema. Totalmente, né, eu acho que falta um pouco de coerência quando eles criticam nesse aspecto.
Tecnologia temos e nós temos excelentes programadores, né? Basta alinhá-los, recrutá-los, né? Se não tem algum já no serviço público, se faça o convite a fazer parte para a construção desses softwares, ok? A crítica que eles fazem é que os programas de transferência de renda direta seriam mais eficazes que vincular benefícios ao consumo. Vamos às críticas do split payment do cashback. Split payment, burocracia e demora na análise de créditos pelo comitê gestor e centralização excessiva do fisco. A visão otimista. Eficiência fiscal, previsibilidade e tecnologia. Eficiência fiscal, centralizar a gestão do imposto para reduzir fraudes e aumentar a transparência, já que o fisco tem acesso direto aos dados. Previsibilidade. O modelo evita que contribuintes retenham créditos indevidos, garantindo equilíbrio nas contas públicas. Tecnologia como solução. Sistemas automatizados podem agilizar as análises de créditos, mitigando a lentidão histórica da administração pública. Exemplo, para os que trabalham já com a elisão fiscal, planejamento tributário e recuperação de crédito tributário, muitos advogados, eu e outros, a gente assina determinados softwares, aqui não vão fazer propaganda. A gente sabe que já existem esses softwares no mercado. E a gente se apega neles porque foram testados e validados e têm dados fidedignos, né? Eles conseguem puxar ali, digamos, através dos documentos fiscais da empresa, né, do contribuinte, e conseguem comparar para ver se estão no padrão, se tem crédito a recuperar ou se não tem crédito a recuperar. Então, essa conformidade a gente já tem. Por isso que eu não entendo essa crítica que eles fazem, que vai ter que existir um sistema. A gente já tem esse sistema em muitos níveis, tá? Então, essa visão otimista. Cashback. Qual é a crítica do cashback? Risco de fraudes e complexidade, além da ineficiência comparada a programas diretos de transferência de renda. Os críticos dizem que era mais fácil um programa de transferência direta de renda, por exemplo, o público do CAD único, né, que são aquelas pessoas de baixa renda, do que estarem devolvendo para elas o cashback de energia elétrica e gás, por exemplo. Visão otimista. Incentivo à formalização. Vincular o cashback ao consumo formaliza transações e integra informais ao sistema tributário. Viu só? Vai vincular o cashback ao consumo e, por vezes, ele vai estar chamando pessoas informais ao sistema tributário. Também é uma participação de cidadania fiscal aqui. Outro ponto da visão otimista, foco em necessidades básicas, restringir o benefício a setores essenciais, energia e gás, direciona ajuda a quem mais precisa, sem depender de cadastros burocráticos. Tecnologia antifraude, biometria, blockchain e cruzamento de dados podem reduzir fraudes. Exemplo, CPF vinculado a compras reais. Outro ponto, tributação no destino. Qual é o objetivo? Acabar com a guerra fiscal ao tributar operações no local do consumo, que é destino, e não na origem. Tá? Desafios. A definição do destino, critérios variáveis, exemplo, local da entrega, domicílio do comprador, detalhados pela Lei Complementar 214.
outro desafio é fiscalização, outro desafio é complexidade. Fiscalização, dificuldade de cobrança e fiscalização por entes distintos. Exemplo, imposto devido a um município, mas apurado em outro. Complexidade. Alíquotas múltiplas. Contribuintes precisarão lidar com mais de 5.000 alíquotas diferentes. Tecnologia. Sistemas digitais podem facilitar o cumprimento das obrigações, mas depende de investimento em infraestrutura. É óbvio que isso vai haver e já está havendo. Investimento em infraestrutura para desenvolvimento de softwares. Aqui é aquela visão bem, pessimista, A crítica bem pessimista, Eu, por exemplo, como operadora e como contribuinte, prefiro lidar com mais de 5.000 alíquotas, que em 2 cliques a gente descobre qual é daquele município, do que dominar mais de 5.000 legislações ICMS. Tecnologia. É que aqui o que acontece? São os ditos chorões, com as devidas vênias. Pode reclamar, pode criticar, mas tem que tomar cuidado, porque se tu passa o tempo inteiro criticando, até o teu humor muda, a tua forma de ver a vida muda. Quando tu só olha o negativo da vida, só olha o negativo da vida, tu não tem uma visão mais aberta, mais positiva, mais espiritual. Tu se torna uma coisa rancorosa, ressentida. Se tu só criticar a reforma, tem que ver se você não vai se transformar numa pessoa muito rancorosa, pessimista. Coisa ruim, Um espírito ruim. Tem que ter mais leveza. Tem que dar um crédito. Tem que acreditar que vai dar certo. Então aqui, muito melhor. Já tinha dito há poucos instantes atrás. Melhor lidarmos com múltiplas alíquotas do que com múltiplas legislações. Então tem pessoas que vão ser assim, gente. Juntando a reforma, a emenda, toda ela, os artigos alterados, anexos e mais a legislação, no caso, extravagante, a legislação fora da Constituição ali, a lei complementar e outra que vai vir, são mais de 1.000 artigos. Foi o possível. Aí tem gente que acha que essa extensão de artigos, parágrafos, incisos, em vez de simplificar, complica. Agora vejamos bem. Imagina se, hipoteticamente, aqui uma conjuntura, se viesse uma reforma tributária bem assim, com poucos artigos, para talvez fazer jus ao nome simplicidade, neutralidade. Esses mesmos críticos iriam criticar que deveria ter mais artigos explicando as coisas. Então eu digo assim, muitas vezes os mesmos críticos que criticam demais, eles também criticariam se a reforma viesse da maneira que eles planejam, que eles gostariam que fosse, ok? Tenhamos cuidado, tá? Nem pessimista, nem realista. Vamos ser otimistas e esperançosos. Ou realistas e esperançosos, aliás. Ariano Suassuna. Tá, aqui a gente já viu tecnologia, já tá tendo investimento. Precedente jurídico. O STF já considerou inconstitucional tributar serviços no destino devido à complexidade, o que ressalta risco ao modelo. A crítica principal: complexidade na definição do destino. O que é destino? E fiscalização difícil e excesso de alíquotas. Vamos lá para a visão otimista, que é o que me agrada mais. Uniformização de créditos. A legislação nacional pode padronizar regras. Exemplo: domicílio do comprador como critério principal, reduzindo ambiguidades. Aqui foi um exemplo hipotético que eu dei, mas já existe essa uniformização, ela está dentro da lei complementar. Então, se você já leu, já estudou, está estudando, estude com mais rigor ainda. Fim da guerra fiscal e tecnologia de compliance. Fim da guerra fiscal é tributar no destino, desestimula estados a conceder benefícios fiscais predatórios.
prometendo que é uma equidade regional. Tecnologia de compliance. Plataformas digitais unificadas podem calcular automaticamente alíquotas locais, simplificando o cumprimento das obrigações tributárias. Nós temos aqui mais um ponto, que é o contencioso administrativo, regimes especiais e alteração na arrecadação e alíquota de referência. E depois, só na próxima aula. Então, vamos lá. Contencioso administrativo, né? A Constituição delega a lei complementar a regulamentação, como a gente viu no próprio artigo, nos parágrafos, a regulamentação do processo administrativo do IBS, tá? E aqui dizem-se que podem surgir incertezas sobre a competência entre os entes federativos e a legitimidade passiva em ações judiciais. Exemplo, o MS contra atos do comitê gestor. Como qualificar, né, o sujeito ali passivo, aquele que está sendo o ato coator? Evidenciam que isso? A complexidade do contencioso administrativo do IBS. A eventual criação de órgãos no comitê gestor requer garantias de independência funcional, especialmente no controle da legalidade dos lançamentos fiscais. Também há desafios na realocação de pessoal e estrutura dos entes subnacionais frente à nova sistemática. Aqui, estou dizendo o que é o contencioso administrativo e trazendo de forma resumida as principais críticas daqueles críticos ferozes que não são esperançosos da reforma tributária. E agora, a visão otimista contrapondo os críticos do contencioso administrativo. A criação do comitê gestor do IBS é um avanço institucional. Ao centralizar diretrizes e permitir a construção de uma interpretação unificada, mitigando divergências interpretativas que hoje são comuns entre fisco estaduais e municipais. Outro ponto. O modelo de administração compartilhada favorece o uso de sistemas integrados de arrecadação e julgamento, com maior eficiência, transparência e padronização nacional. Outro ponto. Centralização dos procedimentos poderá reduzir litígios tributários, hoje alimentados pela pulverização das normas e de entendimentos locais, e ampliar a segurança jurídica para os contribuintes. O que se tem aqui, até um dos primeiros artigos da reforma, né, que fala ali da competência, o 105, da competência do STJ, que vai caber ao STJ processar e julgar, né, originariamente, né, o comitê gestor, atos que envolvam o comitê gestor. Então, tem gente que critica porque pode sobrecarregar a corte especial ao estar lidando com essas futuras, com os futuros contenciosos judiciais tributários, né, que vai haver, com certeza vai haver, né, gente? Não pensemos nós que não haverá. Por isso que é importante cada vez mais o profissional estudar para quando chegar um contribuinte não precisar estar levando ao fim e ao cabo ao contencioso, tanto administrativo quanto judicial, que é mais moroso, né? E sim, estudar, estar preparado, indicar a conformidade, a contratação de softwares e estar à frente, tá bom? Seguindo. A centralização de procedimentos poderá reduzir litígios tributários. Isso que eu já li, né? Que hoje é alimentado por novos entendimentos locais e ampliar a segurança jurídica para os contribuintes. Aqui é a visão otimista. Regimes especiais. Os regimes especiais aqui. 45 minutos, mais 26 outro. Hoje vai dar quase 2 horas de aula.
Apesar da proposta inicial de um IBS com neutralidade e regime único, o texto aprovado constitucionalizou exceções, vedando a legislação infraconstitucional a criação de novos regimes especiais. Esse modelo busca evitar os vícios do ICMS, cujos regimes diferenciados, baseados em termos de acordo, resultaram em perda da legalidade, insegurança jurídica e submissão dos contribuintes ao fisco. Embora alguns regimes tenham sido mantidos na Constituição como para aviação regional e transporte coletivo, sua regulamentação dependerá de lei complementar. O Supremo, ao tratar da incidência do ICMS sobre o transporte de passageiros, adotou entendimentos contraditórios quanto à validade da incidência sobre modais aéreos e terrestres. Com o IBS, espera-se maior uniformidade, ainda que persistam diferenciações legais que poderão ser objeto de controle judicial, agora com mais respaldo normativo. Visão otimista. Ao prever exatamente quais setores terão regimes especiais, exigir lei complementar para a regulamentação, a CF agora impõe limites claros e transparência, evitando acordos de bastidor que marcaram o ICMS. Esses regimes especiais passam a ser controláveis judicialmente, pois decorrem da Constituição e de lei específica e não de negociações informais. A previsão de regimes diferenciados pode ser uma ferramenta de política pública bem calibrada, ao permitir proteção a setores estratégicos, como o transporte público e a aviação regional, incentivando o desenvolvimento regional e a inclusão social. Vamos ao último ponto, que é alterações da arrecadação e alíquota de referência. Minha garganta tá falhando. Alteração na arrecadação e alíquotas de referência. A emenda constitucional estabelece que o Senado fixará alíquotas de referência do IBS para estados, DF e municípios que não definirem as suas por meio de lei própria. O IBS será composto por uma alíquota estadual e outra municipal, aplicáveis cumulativamente nas operações, conforme a localidade de destino da operação. O imposto adota regime não seletivo e uniforme, como uma única alíquota por ente federativo, aplicável a todos os bens e serviços, ainda que o percentual varie entre entes distintos. A Constituição vincula alterações legislativas que impactem a arrecadação à necessidade de revisão das alíquotas de referência, exigindo sua atualização prévia para preservar a receita dos entes subnacionais. Essa previsão, entretanto, é de difícil aplicação prática, uma vez que os efeitos arrecadatórios de mudanças legislativas são muitas vezes incertos, podendo inclusive ocorrer aumentos de arrecadação com a redução de alíquotas e vice-versa, dependendo da reação dos contribuintes. Na prática, isso pode gerar estimativas frágeis e subjetivas, dificultando ajustes objetivos. Além disso, impõe-se o dever de redução das alíquotas de referência caso haja incremento de arrecadação superior ao estimado, algo sem precedentes históricos no sistema tributário nacional. Bora para a visão otimista. A alíquota de referência funciona como mecanismo de estabilidade fiscal, oferecendo um parâmetro objetivo e imediato para garantir a arrecadação mínima dos entes subnacionais, especialmente em contexto de inércia legislativa local. Foi o que eu falei. Muitos municípios são inertes e não arrecadam. Apenas arrecadam daquelas empresas que estão regularmente inscritas como contribuintes do ISS, por exemplo, mas tem outras profissões de profissionais liberais que não estão dentro do arcabouço ali arrecadador do município, ele está renunciando receita, né? Essa previsão permite correção automática de rumos caso a arrecadação seja impactada por alterações legislativas, evitando quedas abruptas de receita. A exigência de ajuste das alíquotas em caso de aumento excessivo da arrecadação é um instrumento de justiça fiscal
sinalizando compromisso com a moderação tributária e o respeito à capacidade contributiva dos cidadãos e contribuintes. Finalizando, gente, ainda que a previsão tenha limitações técnicas, seu simbolismo político é positivo, estimula a responsabilidade na elaboração da legislação tributária com maior atenção a impactos econômicos e distributivos. Então é isso. 50 minutos só deste bloco 3, foram 3 blocos que eu fiz desta aula. O primeiro foi quase meia hora, o segundo foi 20 minutos. Enfim, foram 2 horas de aula para esta aula oitava, né? Que falamos do artigo 156, inciso A. Nona aula, que essa daqui eu vou falar sobre 156B. E espero que tenham gostado. Foi uma aula mais assim de... Eu quis ler, eu gosto de ler os dispositivos, conversei um pouco, trouxe aqui as críticas e sempre trago o que? Os contrapontos, ok? Aqui, gente, esse daqui é o livro que eu gosto muito de ler, são 618 páginas, eu sempre volto para a introdução, que é o Nossa Reforma, que é do professor Eurico Santi. Então, aqui tem toda, tem toda a história e é um livro gratuito. Se você quer comprar a versão impressa, é uma versão mais cara e tem na editora Limonette, se eu não me engano, é da editora Max Limonette. Mas aqui você pode baixar, eu tenho um PDF já no meu Drive e eu também acesso ela online no site, tá? Então, aqui nossa reforma, análise da emenda do PLP, que agora já é lei complementar, e também do PLP 108, que esse ainda está tramitando, né? Que vai falar do Comitê Gestor, do Contencioso, do IBS, TCMD e TBI. Então, esse aqui é o livro, Nossa Reforma Tributária, livro gratuito, na versão online PDF. Quem quiser a versão impressa tem que pagar. Tem outros livros aqui que eu também estou aberta, mas eu tenho uma outra página. Hoje as bibliotecas, se você assina, por exemplo, a plataforma B Virtual ou a Minha Biblioteca, que são streamings de livro, né? Para quem é amante de livro assim como eu, né, a gente fica louca, né? Assim como tem Netflix, Amazon Prime, Max, enfim, todas essas plataformas de streaming que tu fica ali, ó, vendo qual série, documentário, filme quer assistir. Agora tem as plataformas de streaming de livros, né? Já existia da Amazon, né? Assinatura ali. Muitos livros são gratuitos pela Kindle, né? Da Amazon. E também tem essas outras plataformas. Então, esse livrinho aqui, ó, fala tudo, tá, gente? O prefácio, a travessia da tributação até a emenda, conta a gênese da reforma tributária, tá? E aqui é óbvio, né? Só vai ter gente assim otimista, tá? Fiscalização de contencioso. Aí, gente, olha, é completo. Em que pese vocês possam estar se apegando a alguns, né? Aqui eu também tenho, né, o meu, da reforma tributária aqui, do professor, já tenho marcado aqui, que é o professor Hugo de Brito Machado II. Uma dessas plataformas streaming, eu descobri que eu tenho acesso a todos os livros da reforma tributária, do Arada, por exemplo, aquele senhorzinho japonês muito querido, um grande tributarista, né? Mas respeito a opinião dele, tô assistindo as aulas dele no YouTube, porque a gente tem que se cercar, a gente tem que dar escuta para aqueles que pensam diferente e respeitar que eles pensem diferente, tá? O divergir intelectualmente, respeitosamente, não é um ato de desrespeito, né? O desrespeito vai imperar no momento que tu
ofende a pessoa porque pensa diferente de ti. Tu pratica o ódio porque aquele intelectual não pensa mais conforme você gostaria. E é isso. Estudem os dois lados, que é o conforme eu tô fazendo. Mas se apeguem a aquele que melhor lhe aprouver. Aquele lhe apraz mais, então se apegue naquela linha. Mas dessas linhas tentem construir a sua síntese, tá? Tentem construir a sua síntese, sempre dando, né, escuta para os dois lados. E é isso esse é o livro aqui que eu tenho para vocês. Ó, por exemplo, aqui também já estava aberto com aqui tem aulas Arada. Vamos no YouTube, tu coloca a nossa reforma. Já vai aparecer o canal do professor Eurico aqui, gente, ó. Ó, o dia 8, quinta-feira, já vai ter, toda quinta-feira ele traz aula 12. Já são 12 aulas sobre a lei complementar. E também tem a parte constitucional, tá? Então, aqui, o tributarista, quem é tributarista, acadêmico, tá fazendo pós, alguma coisa, tem que estar aqui nesse canal do professor Eurico, tá? Quer pensar diferente? Também vai... Ah, também tem outro aqui que eu sempre sigo, né? Professor Ricardo Alexandre. Esse aqui passeia. Esse professor é excelente. Ele passeia. Ele explica de uma forma assim, ó, maravilhosa. Não é daquela coisa tão robusta e nem tão simples. Ele tem um público, é o estudante, é o operador do direito. E ele passeia em matéria tributária. Ele é excelente mesmo, professor Ricardo. Por exemplo, aqui, ó, eu assisti, ele tem um curso, né, da regulamentação da reforma. Aí as primeiras aulas é free, depois tu tem que comprar na plataforma Juspodem, né? Por exemplo, aqui também tem atualização jurisprudencial, o que o STF Então, aqui tem, ó, live sobre a reforma. Então, aqui eu sempre indico esses professores. Siga o professor Eurico Santi, o professor Ricardo Alexandre. Aí, os mais críticos, assim, tem o professor Arada. Enfim, eu vou me despedindo aqui de vocês. Estou bem cansada, já fechou 58 minutos. Foram 2 horas ao total de aula. Curta, compartilhe, conforme eu falei para vocês. Na última aula deste curso, eu vou estar, né, disponibilizando para todos. Eu vou preencher um formulário ali e quem quiser ter acesso a esse slide, que não deixa de ser um e-book completo, ó. Já temos 117 laudas, tá vendo? Aqui na plataforma Canva que eu faço. É um e-book completo. Vão ter mais até o final, né? Acho que bobear vão ser 200 páginas aqui no Canva, laudas no Canva. Eu vou estar disponibilizando para aqueles que apreciaram, que viram as aulas, comentaram, curtiram, deixaram suas considerações. Acho que é muito importante, sempre de forma respeitosa. Então é isso, queridos e queridas, né, amantes do direito tributário. Se também quiserem seguir o Tertúlia Tributária Cast lá no canal do Spotify, estou liberando conteúdos quinzenais, não estou conseguindo fazer toda semana, está bem corrido, mas logo que possível vou estar fazendo toda semana o balancete ali de notícias e julgamentos em matéria tributária, tá? Sigam o Tertúlia Tributária Cast, pode seguir o meu canal do YouTube e também o meu Instagram, que eu tenho algumas considerações em que pese eu esteja um pouco mais afastada das redes sociais, tá certo? Desejo paz, prosperidade, muitos estudos aí da reforma tributária e até a nossa próxima aula nona.